Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai continuar nossos vídeos de teste de integração e dessa vez a gente vai ver como fazer o teste de integração entre a nossa aplicação Spring Boot e o banco de dados, tá? Então a gente vai continuar na mesma aplicação de times de futebol do vídeo passado e agora a gente vai testar aí a integração entre o banco de dados e a nossa aplicação. Tá? Para isso a gente precisa de um banco de dados exclusivo para teste, porque não é uma boa prática você utilizar o banco de produção para isso, né? O banco de produção tem dados do usuário, tem dados sensíveis, dados importantes que não podem ser apagados à toa, por exemplo, não pode ser sujados, né, com coisas de teste. Então a gente deixa um banco exclusivo para produção e um banco exclusivo para teste. Para isso a gente utiliza o H2, que é um banco em memória. Ele só vai existir, os dados só vai existir dentro desse banco de dados enquanto a nossa aplicação funcionar, no caso, enquanto os nossos testes rodarem. Então, quando começar o teste, a aplicação do Spring vai subir, né, em ambiente de teste e ela vai subir para a gente o H2 e ela vai usar o H2 para se comunicar durante os testes, para fazer inserção, para fazer busca no banco de dados, né? A gente vai efetivar uma inserção ali e depois quando os nossos testes acabarem, ele joga tudo para baixo lá, o banco some, não existe mais, os dados foram todos apagados e aí a gente pode executar isso quantas vezes quiser. O banco cria e ele é apagado no final dos testes, beleza? Uma outra coisa importante para a gente notar é que durante os testes, cada teste ele vai fazer uma série de operações do banco de dados, né? Quando a gente está tratando de testes de integração com o banco de dados. Ao final desse teste, a gente precisa fazer um rollback de tudo que a gente fez, tá? O Spring ele já faz isso pra gente, tá? A anotação que a gente vai usar, ela já configura isso pra gente, então a gente não precisa se preocupar em limpar o banco a cada teste. Ele vai executar, vai inserir, vai fazer tudo que tem que fazer. No final ele dá rollback de tudo como se nada tivesse acontecido. Demorou? Então vamos na prática e vamos ver como a gente faz essa parada. Bom, voltando aqui com a nossa aplicação, primeiro a gente precisa ter configurado aqui o nosso H2, tá? Então para configurar o H2 a gente só precisa adicionar a dependência dele aqui, né? Que é o H2 Database, tá? Então a gente adicionou a dependência dele aqui no nosso Gradle. E aí a gente precisa configurar, assim como a gente configurou aqui no banco de produção, que no caso eu utilizo um MySQL, que na verdade é uma MariaDB. A gente aqui no profile de teste, dentro da pastinha resource, a gente cria também um application.properties, tá? E aí a gente preenche com as propriedades do banco de dados do banco em memória, tá? Então aqui ó, a gente tem configurado o H2, tá? A gente fala que ele é em memória, o nome do banco de dados é soccer e esse close dele aqui eu não sei para que serve não, para ser sincero, tá? O username e o password é SA, isso aqui é um padrão, tá? O class name aqui é o H2 driver, tá? Create drop. A cada vez que você subir o banco de dados, né? Você subir a aplicação, ele vai criar o banco de dados e vai apagar, mas isso aqui não faz diferença porque a gente está lidando com um H2, ele já vai apagar tudo depois que o teste executar. E com isso a gente já tem o banco de dados pronto para ser executado em tempo de teste, tá? Então quando os testes iniciarem, ele vai utilizar essas configurações aqui que está dentro do pacotinho de teste do Java, tá? E aí ele já vai olhar para essas configurações e usar o H2. Vamos dar uma olhada aqui no nosso repository, tá? Eu deixei pronto aqui uma nova funcionalidade para a gente testar, que é a busca pelo nome, né? A gente digita o nome do time ou parte do nome e aí ele faz uma busca aí, fazendo um where, um low case aqui para fazer um case insensitive, passando aqui o nome do time como parâmetro, tá? Então a gente tem essa query aqui que a gente precisa testar. Eu não acho necessário a gente testar insert, find all, porque isso aí já vem do JPA e isso aí é para estar testado pelo Spring, tá? É o Spring que implementa isso. Então essa parte que já vem pronta, a gente não precisa se preocupar porque está testado pelo Spring, tá? Então só métodos novos que a gente testa. E aí a gente tem aqui na nossa camada de serviços uma simples chamada para esse repository retornando aqui para o nosso controller. Aqui embaixo, que também não tem nenhum tratamento especial, ele só faz a busca e retorna como deve, tá? A gente está recebendo o nome do time aí pelo query param, tá? Pelo request param.
Bom, vamos começar a testar então esse cara, né? A gente vai testar a parte do repository. Então a gente tem que vir aqui no nosso teste, team, na pastinha aqui, né, no pacote repository. A gente vai criar uma nova classe chamada de team repository test. Bom, beleza, para a gente começar nosso teste aqui, então a gente vai precisar de uma anotação chamada DataJPA_test, tá? Ela dá acesso pra gente um Entity Manager de teste, tá? Então esse Entity Manager sabe comunicar com esse banco de teste. Então vamos fazer o auto-wired dele aqui, porque a gente vai usar ele. Private, tá? Então Entity Manager Test Entity Manager, eu não lembro qual que era a sequência, isso. Test Entity Manager, tá? O Entity Manager ele é do Hibernate, né? Então ele tem acesso direto lá ao banco de dados. Ele vai ser o auxiliar da gente pra gente preparar o nosso ambiente, né? Preparar os nossos dados lá dentro, pra gente usar o nosso repository para constar esses dados, enfim, fazer as operações que a gente quer testar. Beleza, a gente vai precisar também fazer um auto-wired na nossa repository. Então teste, ou teste não, né? Team repository. E a gente já pode começar a escrever o nosso primeiro cenário de teste aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é inserir alguns dados de times dentro do nosso banco de dados, né? Porque é uma consulta. Se a gente quer testar a consulta, a gente precisa ter alguns dados dentro do banco de dados para a gente poder consultar. Então eu vou utilizar o Entity Manager para fazer isso, mas primeiro eu preciso criar alguns times. E aí eu vou utilizar aqui o Entity Manager .persist, tá? E aí eu vou passar esse cara inteiro aqui, ó. Eu não vou criar uma variável para isso não. Eu vou passar ele inteiro aqui. Tá? O método persist. Então deixa eu quebrar aqui para ficar bonitinho. Persist new team with name with player. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ah, tá. Pera aí. .builder e build aqui também, porque senão não vai funcionar, né? Team 2. Beleza, então a gente já tem aqui dois times salvos no banco de dados através do nosso Entity Manager, tá? E aí a gente pode fazer agora a consulta utilizando o nosso repository. Então vamos aqui, ó, team repository find team by name, tá? E aí ó, a gente tem aqui, ó, vou colocar aqui na verdade São Caetano. Ou seja, se eu escrever São, é para ele buscar os dois times, tá? Então se a minha busca for São, é para ele me retornar uma lista de times que vai ter dois times dentro. Então eu vou fazer aqui, ó, um assert equals, se ele deixar, né, assertion.assert equals 2 teams.size, tá? Então eu tô testando o tamanho aqui do que vai me retornar. Vamos ver se já está funcionando. Bom, o teste terminou de rodar, mas da primeira vez ele deu falha, porque eu estava com a minha pasta de resources no lugar errado. Eu tinha criado ela dentro da pasta Java, quando na verdade ela deveria estar no mesmo nível. Isso fez com que o Spring não soubesse quais eram as configurações aqui do nosso H2. E aí, como a gente adicionou corretamente a dependência do H2 no nosso build.gradle, ele estava sim criando uma instância do H2, subindo o H2 já no contexto, só que os testes ele não estava conseguindo encontrar porque o nome do banco, né, não estava como soccer, tá? Então o nome do banco aqui tem que ser igual ao que você vai usar. Na verdade, acho que o nome do banco nem precisa ser igual.
né? Ele não está pegando provavelmente essa configuração aqui, pelo que eu li. Assim que o H2 ele sobe no contexto, ele já fecha a conexão, alguma coisa nesse sentido. E se você não tem essa configuração aqui, você não consegue rodar seus testes corretamente. Então fica atento com isso. Essa outra configuração aqui é para ele jogar, para ele não alterar o nome das tabelas, porque pode dar problema de queima o case, tá? Então eu precisei fazer essas configurações aqui, corrigir a localização do meu pacote de resources aqui, e aí o teste rodou lindo e bonito. Então vamos continuar aqui da onde a gente parou, tá? Então recapitulando, a gente criou aqui 2 times, tá? Salvou eles dentro do banco e a gente fez a busca deles a partir do nome São, tá? Então era para retornar 2 times, porque a gente tem 2 times que tem São no nome, tá? Então São Paulo e São Caetano. A gente pode fazer aqui o acerte de cada um desses 2 times que vieram nessa lista, tá? Isso aí eu acredito que seria o ideal. Eu vou fazer isso aqui, mas eu vou cortar já o vídeo e já mostrar o final. Bom, beleza, eu terminei aqui de escrever os acertos que a gente precisa. Então a gente fez um acerte para cada propriedade de cada um dos times retornado, tá? Então a gente está verificando item por item do que retornou. Aqui eu fiz um string para filtrar certo dentro da lista, né? Porque eu não sei em que ordem vão vir esses itens, né? O nosso select ele não ordena. Então a gente precisa ter certeza que a gente está pegando o time 1 aqui dentro e o time 2 aqui dentro, tá? Então eu fiz esse string aqui, e se ele não retornar, né, não achar esse cara, ele vai retornar um time vazio. E aí, como as propriedades vão ser diferentes do que está salvo aqui, né, do que retorna aqui no nosso Entity Manager, ele vai falhar, tá? Então eu vou rodar aqui o teste de novo para a gente ver que está tudo certinho. É isso, espero que tenha dado para entender como que funcionam os testes no repository. É bem simples, a gente geralmente vai fazer testes aqui só em buscas. Agora, se você tem um JDBC, né, que você faz o insert, você tem a query de search, a query de update, aí eu acho interessante você fazer os testes do insert e do update. Mas como o Spring cuida dessa parte pra gente, já vem pronto, a gente não precisa se preocupar, tá? Testa só as suas queries para ver se está tudo ok. Beleza? Falou e até.